Aquele momento, quando o vigário me mostrou a gravação, paralisou-me por completo. Meu corpo simplesmente esqueceu como reagir. O choque me atingiu em cheio, cravando-me ali, em um estado de imobilidade absoluta. Não bastava a perturbação de saber que cada passo meu dentro da igreja estava sendo registrado. O que realmente me tirou o fôlego, o que me deixou sem ar, foi o que aquelas imagens revelariam. A verdade sobre um dos meus companheiros sacerdotes e uma jovem noviça. Uma pressão invisível apertou meu peito. Era como se o ar ao redor se tornasse denso, pesado demais para respirar. Um turbilhão de emoções me dominou, arrastando-me para uma inquietação que eu não sentia há muito, muito tempo. Tentei, em vão, me lembrar da última vez que experimentara a verdadeira paz. Minha mente estava completamente atordoada. Toda a minha vida foi dedicada à fé, ao serviço da comunidade. Mas o que eu estava prestes a descobrir? Algo que poderia abalar os alicerces da minha vocação, questionar a própria santidade do ministério que jurei seguir. A honra, a credibilidade da igreja, décadas de sacrifício, dedicação, fé inabalável. Tudo isso estava prestes a ser manchado. Um único acontecimento, capaz de colocar em dúvida a santidade de todo o sacerdócio. Soltei um suspiro longo, pesado. Meus olhos vagavam pelos bancos vazios da igreja. Os últimos raios de sol ainda teimavam em atravessar os vitrais, projetando reflexos coloridos no chão de pedra. Aquela visão, que antes me trazia tanta serenidade, naquela noite parecia carregar um peso diferente, quase sinistro. Meu coração, esmagado pela angústia, batia acelerado. Era o reflexo dos acontecimentos recentes que estremeciam minha pequena paróquia, ali nos arredores da movimentada Cidade do México. Meses antes, uma série de furtos já vinha perturbando a tranquilidade do templo. Tudo começou sutilmente, com as esmolas das caixas de doações simplesmente desaparecendo. Mas a situação logo escalou, fugindo completamente do controle. Objetos sagrados de valor inestimável começaram a sumir sem deixar vestígios. Então, na última semana, veio a pior das infrações, o ato mais vil. Alguém teve a ousadia de roubar o dinheiro destinado às famílias mais necessitadas da comunidade. Cada perda era como uma. Lembro-me daquela noite, da tensão que pairava sobre a paróquia. Após horas de orações e uma introspecção profunda, o sacerdote, nosso estimado Padre Miguel, finalmente tomou sua decisão. Uma decisão que, naquele momento, me parecia apenas uma medida de precaução. Ele garantiu que a privacidade dos fiéis seria preservada. Câmeras foram instaladas, pontos estratégicos da igreja, tão discretas que ninguém, nem mesmo eu, notou sua presença inicial. O Padre Miguel não fez nenhum anúncio formal, apenas um comentário sutil, quase um sussurro, em uma reunião do vicariato. Naquele instante, jamais passou pela minha cabeça, nem pela dele, eu imagino, que aqueles olhos eletrônicos, pensados para proteger o templo de furtos, desvendariam segredos muito mais sombrios e perturbadores, verdades ocultas, capazes de abalar a fé e a confiança nas pessoas que ele mais estimava. E eu estaria ali para ver tudo. A chegada do Padre Jorge trouxe uma nova energia para a comunidade. Jovem, recém-ordenado, seu entusiasmo era contagiante. Seu carisma natural fazia com que todos se sentissem próximos a ele. Aquele sorriso sincero, a paixão evidente em sua devoção, tudo nele despertava admiração. Eu via como o Padre Miguel o observava com atenção, enxergando nele um reflexo de si mesmo em seus primeiros anos de sacerdócio. A mesma vontade de servir, o mesmo fervor inspirador, mas também uma faísca de rebeldia que o fazia lembrar de seu próprio passado. Esse rapaz tem algo especial, pensei eu, ao vê-lo interagir com os fiéis após sua primeira missa. Sua capacidade de se conectar com os jovens era notável, e em tempos tão difíceis, era exatamente o que a igreja precisava. Quase ao mesmo tempo em que Jorge chegou à paróquia, um grupo de noviças foi acolhido no convento anexo à igreja.
Entre elas, uma jovem em particular chamou a atenção do padre Miguel desde o primeiro instante. Isabel. Uma garota de olhar profundo e sorriso tímido. Havia nela um ar misterioso, uma mistura de delicadeza e força que despertou a curiosidade do sacerdote. Não demorou para que ele descobrisse a razão por trás daquela expressão melancólica. Por meio das confidências da Madre Superiora, irmã Roberta, o padre Miguel soube do passado conturbado de Isabel. Sua infância foi marcada por dor e sofrimento, com um pai severo e autoritário que, após o desaparecimento enigmático de sua mãe, despejou sobre ela toda a sua frustração e amargura. Tive que me tornar mãe e pai para os meus irmãos mais novos, confessou Isabel um dia, no sigilo do confessionário. E eu soube que o padre Miguel a ouviu com o coração pesado. Até que os serviços sociais intervieram e nos separaram. Meus irmãos foram enviados para famílias diferentes, mas eu fiquei perdida. Jovem demais para ser adulta, mas velha demais para continuar sendo uma criança. A salvação de Isabel veio de forma inesperada, através de uma professora chamada Sofia, que a apresentou à fé católica. Foi ela quem, pela primeira vez, lhe falou sobre a possibilidade de encontrar um novo propósito na vida religiosa. No início, Isabel duvidava se esse era realmente seu caminho, mas a ideia de um lugar onde pudesse recomeçar a seduziu. Com o tempo, passou a acreditar que sua vocação poderia estar ali, na igreja, onde talvez encontrasse paz e um sentido para sua existência. No entanto, o que estava prestes a acontecer na paróquia provaria que o passado nem sempre pode ser deixado para trás tão facilmente. Ela me mostrou que existia um amor diferente de tudo o que eu conhecia. Ouvi Isabel dizer entre lágrimas. Um amor que não machuca, que não abandona. Eu comecei a perceber que Jorge e Isabel passavam cada vez mais tempo juntos, especialmente nas atividades da paróquia. No início, o padre Miguel via essa proximidade como algo positivo. Acreditava que Jorge poderia representar para Isabel uma figura masculina livre de ameaça ou dor, enquanto ela poderia ajudá-lo a desenvolver uma sensibilidade maior e um olhar mais compassivo para os que sofrem. São como dois anjos enviados por Deus, comentou certa vez a irmã Roberta. Jorge traz alegria para os jovens e Isabel tem o dom de curar corações feridos. O que o padre Miguel, e eu, ainda não podia imaginar era que, por trás daquela aparente inocência, algo estava se desenhando silenciosamente. Um acontecimento que colocaria à prova não apenas sua autoridade como líder espiritual, mas também sua capacidade de distinguir entre pecado e julgamento. Eu, Catarina, nunca imaginei que o templo sagrado, um lugar de paz e devoção, guardaria um segredo tão devastador. Mas as câmeras de segurança, aquelas testemunhas silenciosas, estavam prestes a rasgar o véu da verdade. Uma revelação que não só abalaria os alicerces da nossa comunidade paroquial, mas que, eu sabia, marcaria para sempre a vida de dois jovens que até então víamos como a própria esperança do futuro da igreja. Roberto, o nosso zelador, passava a mão pelo rosto cansado, uma cena que eu conhecia bem. Ele estava ali, como de costume, revisando as gravações da semana. Como responsável pela segurança, tinha o hábito de conferir tudo periodicamente, embora na maioria das vezes, o máximo que encontrasse fosse algum fiel cochilando durante a missa. Mas naquela noite, algo o fez parar. Algo o prendeu à tela. As imagens mostravam movimentações inesperadas, dentro da igreja, nas horas mais profundas da madrugada. No início, pareciam apenas detalhes irrelevantes, sombras se esgueirando. Entre os bancos, a porta lateral se abrindo lentamente, silhuetas caminhando com uma descrição quase fantasmagórica. Mas à medida que avançava nos vídeos, a verdade crua e assustadora começou a se revelar, e com ela, a identidade dos protagonistas dessas aparições noturnas, o padre Jorge e a noviça Isabel. Isso não está certo, ele murmurou, e eu pude quase sentir o frio na espinha que o percorreu. Uma aura de tensão e incredulidade pairava sobre ele enquanto retrocedia nas gravações.
O que ele descobriu o deixou sem palavras. E a mim, quando soube, também. Havia um padrão evidente. 2 ou 3 vezes por semana, os dois se encontravam ali dentro, enquanto todos dormiam. Às vezes, saíam juntos, retornando horas depois. Outras, as câmeras registravam Jorge entrando no quarto de Isabel, sempre, com uma cautela que gritava segredo. Cada novo vídeo que Roberto via só aumentava sua angústia. Ele sabia que não podia guardar aquela informação para si. Como amigo do Padre Miguel, sentia um dever moral pesado de contar a verdade. Mas também compreendia o impacto devastador que essa revelação teria para a paróquia. Ele passou a noite em claro, debatendo-se entre a lealdade e o pavor de ferir a reputação de 2 pessoas tão queridas. Eu imagino o peso dessa decisão. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Com as mãos trêmulas, ele pegou o telefone e discou o número do sacerdote. Padre Miguel, preciso que venha à minha sala o mais rápido possível. Há algo que o senhor precisa ver imediatamente. A voz de Roberto, normalmente tão firme, estava carregada de uma tensão evidente. O sacerdote, do outro lado da linha, sentiu um aperto no peito. Aconteceu alguma coisa grave? Ele perguntou, já antecipando o pior. Prefiro falar pessoalmente, padre. É algo delicado. O coração do Padre Miguel deve ter disparado. Depois de tantos anos no sacerdócio, ele sabia reconhecer quando um problema era verdadeiramente sério. E o tom de voz de Roberto fez soar todos os alarmes dentro dele. Ao entrar na sala de Roberto, o ambiente parecia carregado de uma inquietação quase palpável. As persianas estavam fechadas, e a única luz vinha dos monitores sobre a mesa. Roberto fechou a porta com cuidado antes de se sentar ao lado do sacerdote. Padre, antes de lhe mostrar isso, quero que saiba que hesitei muito antes de tomar essa decisão. Mas como seu amigo e como cristão, sinto que é meu dever. As imagens começaram a ser reproduzidas na tela. O Padre Miguel permaneceu em silêncio, os olhos fixos no vídeo, a respiração suspensa. Conforme as cenas avançavam, seu rosto perdeu a cor, e suas mãos entrelaçadas no colo foram se apertando cada vez mais. Desde quando isso está acontecendo? Ele conseguiu perguntar, a voz quase inaudível, um fio de som. Aproximadamente 2 meses. Roberto respondeu com a seriedade que a situação exigia. Eu compilei todas as gravações. O sacerdote levantou-se devagar, como se o peso daquela revelação tivesse drenado anos de sua vida. Meu Deus! Ele sussurrou, e o som parecia ecoar a dor de uma alma ferida. Como pude ser tão cego? O caminho de volta à igreja, para ele, deve ter parecido interminável. As lágrimas deslizavam silenciosamente por seu rosto enquanto dirigia, a mente presa em um redemoinho de emoções. Dor, decepção, raiva. E algo mais, uma sensação indefinível que ele... Eu não sabia o que estava acontecendo naquele dia, mas o ar da paróquia já pesava. Lembro-me de ver o Padre Miguel estacionar no pátio e seus olhos, antes mesmo de ele descer, já buscavam Jorge, parado em frente à entrada principal. O jovem sacerdote, com seu sorriso de sempre, tentou a habitual gentileza, mas a expressão dele se desfez no instante em que a seriedade no rosto de Miguel foi percebida. Jorge, no meu escritório agora. A frase, proferida pelo Padre Miguel, soou mais severa do que ele provavelmente pretendia, cortando o silêncio da manhã. Jorge, com os olhos baixos, seguiu o Padre Miguel em silêncio. Mal entraram, a porta do escritório foi fechada com uma firmeza que ecoou pelo corredor, e logo em seguida, Jorge afundou-se pesadamente na cadeira. O silêncio que se seguiu era sufocante, quase palpável. Eu podia imaginar a cena, a tensão. É verdade o que vi nas gravações? A voz do Padre Miguel finalmente rompeu, reduzida a um fio quase inaudível. Gravações? Jorge empalideceu, a pergunta pairando no ar. Responda à pergunta, filho. Aquela palavra, filho,
deve ter perfurado o peito do jovem sacerdote como uma lâmina afiada. Sua garganta secou, e após um longo e agonizante momento de hesitação, ele assentiu devagar. Sim, padre, é verdade. O padre Miguel sentiu um nó de dor se formar em seu próprio peito. Antes que Jorge pudesse dizer qualquer outra coisa, a mão do padre Miguel bateu com força na mesa, um eco seco preenchendo o escritório. Ele mesmo se assustou com sua reação. Saia! Bradou, a voz carregada de uma ira contida. Saia da minha vista! As consequências, como eu soube depois, não demoraram a chegar. Jorge foi afastado da paróquia imediatamente, sem ter a chance de se despedir de ninguém. Seu destino seria um convento isolado, longe de tudo e de todos. Qualquer contato com os fiéis foi proibido. Ele aceitou seu castigo sem protestar. Não era por resignação, mas porque sabia que havia quebrado a confiança do homem que mais admirava. E isso, mais do que qualquer punição, era o que mais doía. Ele reuniu suas poucas coisas e reservou um quarto de hotel para passar a noite antes de partir na manhã seguinte. Naquele mesmo dia, o padre Miguel afundou-se na cadeira, sentindo um cansaço que ia muito além do físico. Sua alma estava esgotada. Mas sua missão ainda não havia terminado. Restava Isabel, e o caso dela exigia um cuidado muito maior. A história dela, marcada por tanto sofrimento e fragilidade, não poderia ser tratada de maneira leviana. Após uma conversa breve, mas séria, com a irmã Roberta, decidiram que seria a Madre Superiora quem conversaria com Isabel. Ela seria chamada ao amanhecer. Naquela noite, o padre Miguel não conseguiu dormir. As imagens das gravações se misturavam em sua mente com lembranças dos momentos felizes que Jorge e Isabel haviam vivido na paróquia. Ele se perguntava, sem encontrar resposta, como tudo chegara a esse ponto. Em que momento ele falhou como guia espiritual? Mas o que ele ainda não sabia era que o pior estava por vir. Que, apesar de suas boas intenções, suas ações precipitadas poderiam causar mais estragos do que ele pretendia evitar. O amanhecer chegou, envolto em um céu cinzento e um frio cortante. Era como se até o clima refletisse a tensão que pairava sobre a paróquia. O silêncio parecia mais denso que o normal, um presságio do que estava prestes a acontecer. Com os olhos vermelhos pela falta de sono e o coração apertado pela incerteza, Isabel caminhava hesitante em direção à sala da Madre Superiora. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Isabel, querida, sente-se, disse irmã Roberta, com um tom suave, mas firme. Precisamos conversar sobre suas atividades noturnas com o padre Jorge. O rosto de Isabel empalideceu instantaneamente. Como? Tentou perguntar, mas foi interrompida. Isso não importa agora, continuou a Madre Superiora, mantendo o olhar fixo sobre ela. O que importa é a verdade. Me diga exatamente o que estava acontecendo. As mãos de Isabel começaram a tremer. Em questão de segundos, lágrimas grossas escorriam por suas bochechas. Sua respiração se tornou irregular e, entre soluços, ela finalmente encontrou coragem para falar. Sua voz saiu frágil, mas carregada de uma verdade que ninguém naquela paróquia poderia ter previsto. Sor, nós íamos a um bar no centro, confessou, desviando o olhar. Irmã Roberta franziu o senho, surpresa. Um bar? Sim, mas não é o que parece. Apressou-se em esclarecer Isabel ao perceber a expressão severa da Madre Superiora. Lá, toca uma banda de heavy metal e eu me apaixonei por essa música. A Madre Superiora piscou algumas vezes, como se tentasse processar aquela resposta. Heavy metal? Isabel assentiu rapidamente. Eu sei. Eu me lembro perfeitamente do dia em que a Isabel nos contou algo que, para muitos, soaria estranho. Ela confessou que uma música em particular a fazia sentir livre, forte. Era como se, ao ouvi-la, as feridas do passado doessem um pouco menos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Isabel continuou, enxugando as lágrimas, e revelou que uma noite, o padre Jorge a pegou,
ouvindo uma música dessas. E o que aconteceu em seguida, segundo ela, foi surpreendente. Em vez de repreendê-la, ele a compreendeu. Não houve julgamento nem tentativa de afastá-la. Pelo contrário, ele passou a acompanhá-la. Não por gostar do mesmo estilo musical, mas para garantir que ela estivesse segura. A irmã Roberta, que estava conosco, respirou fundo. Era como se todas as suspeitas e especulações que pairavam sobre a paróquia simplesmente desmoronassem diante daquela verdade tão simples. Sem hesitar, ela pegou o telefone e chamou o padre Miguel. Minutos depois, ele entrou apressado na sala. Ao ouvir o relato de Isabel, pude ver a perplexidade em seu rosto. Era como se seu mundo desabasse ali mesmo. Mas e as vezes em que foram vistos entrando juntos no seu quarto? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Escutávamos música, Isabel respondeu, entrelaçando os dedos com um nervosismo que eu podia sentir. Ela explicou que o padre Jorge a havia ensinado algo profundo. Deus não nos ama menos por termos gostos diferentes. Que fé e música podem sim coexistir. Que Deus nos fala de muitas formas, até mesmo através de um solo de guitarra. O padre, Miguel, deixou-se cair em uma cadeira. Pude perceber que ele estava tomado por uma mistura avassaladora de alívio e culpa. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Sem pensar duas vezes, ele se levantou, de um salto. A pressa era visível enquanto saía da sala. Soubemos depois que ele dirigiu em alta velocidade até o hotel onde Jorge passaria sua última noite antes de partir. Imagino o coração dele batendo descompassado enquanto subia as escadas e batia na porta do quarto. Jorge abriu a porta e o padre Miguel o encontrou no meio da arrumação de sua mala, pronto para partir. Jorge, meu filho, me perdoe. O padre Miguel murmurou, com os olhos marejados. Cometi um erro terrível. O jovem sacerdote o encarou surpreso, mas sua expressão logo suavizou. Com uma maturidade que ultrapassava sua idade, Jorge colocou as mãos nos ombros de seu mentor e lhe deu um sorriso compreensivo. Eu entendo. Padre, ele disse com serenidade. O senhor só queria proteger a Isabel e a igreja. O retorno de Jorge à paróquia marcou o início de uma nova fase para todos nós. Uma reunião foi organizada para esclarecer os fatos, e a verdade finalmente veio à tona. Não havia faltas morais nem ações que desonrassem a fé de ninguém. Apenas um ato puro de amizade e compreensão que havia sido completamente mal interpretado. Mas foi naquela noite que algo verdadeiramente inesperado aconteceu. O padre Miguel, Jorge e Isabel foram juntos ao bar onde a banda costumava tocar. Sentado em um canto discreto, o padre Miguel observou Isabel. Seus olhos brilhavam ao ritmo da música, e pela primeira vez, ele a viu verdadeiramente livre, segura de si mesma. Era como se ali ela encontrasse a força que seu passado lhe havia negado, e então, finalmente, ele compreendeu. Talvez, ele pensou, Deus realmente atue de formas misteriosas, até mesmo no estrondo de uma guitarra elétrica. Nos dias que se seguiram, nossa paróquia passou por uma transformação surpreendente. Eventos musicais começaram a ser organizados, abrangendo diversos estilos. Isso atraiu jovens que antes nunca haviam pisado em uma igreja. A fé deixou de ser vista como um conjunto rígido de regras, tornando-se um refúgio onde cada um poderia encontrar seu próprio caminho para Deus. Jorge e Isabel, agora livres de julgamentos e mal-entendidos, tornaram-se figuras sente eu sempre. Vou me lembrar daquele pequeno festival. Não era só mais um evento, era um espaço especial de música cristã e contemporânea, onde a alma jovem podia finalmente expressar sua fé de um jeito que tocasse o coração, sem amarras. Logo na primeira noite, com os acordes vibrantes da guitarra ressoando pelo pátio da igreja, observei o padre Miguel. Havia um sorriso diferente em seu rosto, uma serenidade que eu não via há tempos. Era como se, naquele instante, ele sentisse a inquestionável certeza de estar exatamente no lugar onde deveria estar. E a Isabel, mesmo ainda noviça em sua jornada,
Ela assumiu a liderança de um coral que era pura inovação. Imagine só, a profundidade ancestral dos cânticos gregorianos se entrelaçando com melodias modernas. Era uma ponte viva, construída ali, conectando a tradição à contemporaneidade de uma forma que me emocionava. O tempo parecia ter lapidado o Padre Miguel. Ele se tornara mais paciente, visivelmente mais aberto, disposto a abraçar as mudanças sem aquele receio de antes. As câmeras, que antes eram só um lembrete constante de segurança e vigilância, agora, para ele, simbolizavam algo muito mais profundo. Ele me fez perceber a importância de desvendar a verdade, de buscá-la incansavelmente, mesmo nos cantos mais improváveis. Lembro-me claramente de uma manhã, logo após a missa. Vi o Padre Miguel observar Jorge e Isabel. Eles estavam ali, no meio de um grupo de jovens, rindo e conversando com uma leveza contagiante. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele, e quase inaudível, ele sussurrou para si mesmo uma verdade eterna. O amor salva. Naquela mesma noite, em seu escritório, na quietude que só ele conhecia, o Padre Miguel registrou em seu diário uma reflexão que guardo comigo. Deus nos fala de muitas formas. Às vezes no silêncio profundo da oração, outras no som vibrante e elétrico de uma guitarra. Nosso papel, ele escreveu, não é questionar o instrumento, mas sim abrir o coração para ouvir a mensagem de amor que ele nos transmite.